Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da Revista Atual e pelo Atual Podcast, com mais um episódio aqui da Revista Atual. Durante esse mês de agosto nós vamos estar recebendo alguns advogados, do qual eles já participaram com a gente na revista impressa, né? Nós normalmente costumamos fazer a homenagem ao advogado no dia 11 de agosto e eu estou recebendo mais um amigo aqui que já participou com a gente quando a revista ainda, né, nós fazíamos impressa e hoje ela é 100% digital e eu convidei ele, que é especialista em direito previdenciário, já recebeu o prêmio pela Revista Atual do crescimento da área jurídica. Eu estou falando do Dr. Guilherme Chicchini. Meu amigo, um prazer poder falar contigo, recebê-lo aqui nos nossos estúdios e poder, obviamente, não só homenageá-lo, mas falar um pouquinho sobre essa área que a gente sabe que gera muitas dúvidas, tanto para aquele que está buscando aposentadoria e até mesmo para aquele que já é aposentado e, obviamente, está buscando, né, informações dentro da área. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Ismael. Eu que agradeço. É um imenso prazer estar aqui falando com você. Eu que te disse em off, mas retorno a dizer agora aqui na gravação. Gosto muito, né, e parabenizo você pelo público que lhe segue, pelo público ao qual você entrega o seu conteúdo. De fato, é um público engajado com você e é um público que, com certeza, é bom de nós estarmos presentes, levando informações a eles, que são públicos que, de certa maneira, são formadores de opinião. Então, é um público muito interessante. Gostaria de agradecer a todo esse público pela audiência e dizer que estarei aqui hoje prestando essas informações do direito previdenciário, que está sempre em mudança, né? Muitas leis, regras específicas e que confundem as pessoas, e o nosso objetivo aqui é desfazer um pouco essa confusão e trazer a informação de uma maneira precisa, porém de uma maneira tentar ser didático, né, para atender o entendimento dessas pessoas. E aproveitando o gancho, né, desejar a todos os advogados, que é grande parte também do público que você atende, do público ao qual você chega, parabenizar por mais dessa data, né, que se repete, todo dia 11 de agosto, que todos esses advogados possam sempre contribuir para um país mais justo, levando às pessoas informações, esclarecendo dúvidas e fazendo com que o direito ele seja mais acessível à população de uma maneira geral. Eu que agradeço, meu amigo, pela sua presença, a gente poder fazer esse podcast, a gente bater esse papo, falar um pouquinho sobre essa área que gera muitas dúvidas, né? Devido a inúmeras regras que existem, né, dentro do direito previdenciário, até porque para cada profissão, né, existe algumas questões aí que as pessoas têm dificuldade de entender com relação a isso. Mas antes de nós começarmos, doutor, falando um pouquinho sobre o direito da previdência, eu queria que você falasse o porquê que você escolheu a advocacia, né, a área do direito, especificamente ser advogado, né? Justamente essa pergunta até porque nós estamos nesse mês que comemora, né, o Dia do Advogado. E foi uma influência da família? Como você chegou a essa profissão, doutor? Olha, Ismael, para ser bem sincero, eu não me via como advogado. Ainda no ensino médio, né, eu gostava muito, sempre gostei e gosto até os dias de hoje, da área de humanas, né? E o direito faz parte da área de humanas, né? Se você for fazer aquela divisão de humanas exatas e biológicas, o direito está na área de humanas. E quando eu terminei, então, o colegial, antes da faculdade de Direito, eu fiz faculdade de História. Cheguei a ser aprovado em concurso público, dei aula de História, e porque eu gostava de História. Então, eu terminei o colegial e fui fazer algo que eu gostava, e era a faculdade de História. Só que eu vi que eu gostava de História, de Antiguidade, etc.
e arqueologia, antropologia, sociologia, economia, etc. Mas eu vi que na área da educação não teria muito futuro, porque, infelizmente, é uma área muito desvalorizada no nosso país, né? Então, assim que eu concluí a faculdade de História, estava lecionando, eu falei, não, eu preciso de uma outra profissão. Então, eu enxerguei no direito a possibilidade de uma profissão mais rentável e que me proporcionaria um futuro melhor. Então, eu migrei para o direito, prestei vestibular, passei e estudei até o 3º ano da faculdade de Direito, lecionando ainda. Então, eu dava aula durante o dia e à noite fazia a faculdade de Direito. Quando foi, na verdade, no 3º ano, um amigo meu, já atuando na área de direito previdenciário, amigo de infância, me convidou para trabalhar num escritório que ele havia aberto por aqueles dias. E foi ali que eu tomei, então, contato com o direito pela primeira vez, isso em 2009, né? Então, lá se vão quase 15 anos. E ali na época nós fazíamos especificamente uma revisão de aposentadoria, vamos dizer assim, que era a chamada desaposentação. O que era a desaposentação? Era uma ação para aquela pessoa que se aposentava e depois de aposentada continuava a trabalhar, continuava a contribuir com o INSS. Então era a possibilidade de incluir essas contribuições na sua aposentadoria, aumentando assim o tempo de contribuição e, consequentemente, o valor do benefício. Então, desculpa. Então, eu costumo dizer que eu comecei no direito previdenciário de trás para frente, porque os meus primeiros clientes já eram aposentados. E por eles serem aposentados, eu tive inicialmente essa visão de um processo já pronto. Então, quando eu ia analisar alguns casos de revisão, eu já via todo aquele processo. Então, foi mais fácil o entendimento. Então, eu já via como era feita a contagem pelo INSS, os documentos que o INSS considerava, o que ele não considerava, quando o INSS negava e se tinha um recurso. Então, eu costumo dizer que foi mais fácil esse aprendizado, porque eu já pegava um processo pronto, um caso pronto, uma pessoa aposentada. E ali eu vi, Ismael, que muitas pessoas, eu comecei a identificar a injustiça cometida pelo... a gente diz que é pelo INSS porque é o INSS que gere os benefícios da Previdência, né? Nós temos um órgão gestor dos benefícios da Previdência, que é o INSS, mas não é, a gente tem que saber separar as coisas, que não é o INSS que faz a lei, o INSS cumpre uma lei que é feita pelos nossos deputados, senadores, etc. Então, quando a gente fala, uma injustiça cometida pelo INSS, não, na verdade é uma injustiça cometida por quem criou aquela lei, né? Então... A culpa acaba ficando pelo INSS, mas ele muitas vezes está cumprindo aquilo que está na lei. E às vezes não cumpre, daí ele está sendo injusto também. Mas enfim, como a questão da desaposentação, a desaposentação não existe lei que permita uma pessoa se aposentar e depois fazer uso daquelas contribuições que continuou vertendo para o INSS depois de aposentado. Mas a culpa não é do INSS, a culpa é de quem fez a lei, né? Enfim, mas então eu comecei a enxergar essas injustiças, né, na própria legislação e também muitos erros cometidos pelo INSS. Então eu falei, não, aqui é um nicho onde, além de rentável, além de ter público para atender, porque o INSS erra muito nas concessões de aposentadoria e, ainda que ele não erre, as pessoas têm dificuldade em buscar o INSS, mas, acima de tudo, é uma área onde o meu trabalho, o trabalho de quem atua nessa área, faz justiça social. Então, quando uma pessoa está recebendo menos do que tem direito, você ingressa, faz uma revisão daquela aposentadoria, você ganha aquele processo, você aumenta. Hoje mesmo eu recebi um cálculo judicial, né, em que a pessoa vai sair de salário mínimo, 1.320, para 2.100 e pouco, um aumento de R$900 na aposentadoria dela, quase R$900 na aposentadoria. E isso faz a diferença na vida das pessoas, sabe? Praticamente dobrou o benefício dela. Então, ela vai ter uma maior qualidade de vida, ela vai poder atender melhor a necessidade da sua família. Então, foram essas duas coisas, né? A possibilidade de ajudar as pessoas e, claro, uma área para o advogado previdenciário, uma área que tem o seu retorno financeiro. Não posso negar, não posso ser hipócrita em dizer que a gente faz tão somente justiça social. Não, são as duas coisas.
Que é uma área hoje da qual eu percebo que existe muitas dúvidas, né? Uma área que o trabalhador ele não tem, eu diria que assim a empresa, não sei se é algo do meu ponto de vista, mas eu acho que a informação, né, com relação à aposentadoria não sei se, como eu nunca trabalhei durante muito tempo dentro de empresa, se existe conteúdos, informação que o trabalhador ele está ali no período, né, vamos dizer assim, faltando 10 anos, a empresa esclareça para ele, né, como que ele vai se aposentar, quais são os caminhos. Não. Não, é difícil isso, né, doutor? É difícil. Eu tive um particular de uma empresa, uma multinacional que está instalada aqui em Piracicaba, que uma pessoa me chamou para tratar de um caso pontual que ela tinha lá. E eu sugeri para aquela pessoa que, quando um trabalhador ingressasse nos quadros daquela empresa, que ela, ao menos, a empresa fizesse um cadastro e importasse um documento lá do INSS chamado CNIS para base, sabe quando os documentos necessários para a pessoa se admitir? Então, que tornasse esse documento do INSS também necessário, porque assim essa pessoa poderia colocar num sistema simples quanto tempo de contribuição aquele trabalhador tem ao entrar na empresa e, claro, conforme o tempo vai passando, ele vai trabalhando, aquela pessoa vai saber quanto tempo ele tem lá na frente. Eu já vi muitas empresas cometerem ilegalidade de dispensar um trabalhador faltando 1, 2 anos para ele se aposentar. E depois a empresa tem que recontratá-lo, porque essa pessoa tinha estabilidade, né, pré-aposentadoria. Existe convenções coletivas de trabalho, acordo coletivo de trabalho, daí eu estou falando da seara trabalhista, que impede que uma empresa dispense um trabalhador faltando pouco tempo para ele se aposentar. Então foi uma sugestão. E essa empresa ficou de acolher, confesso, não sei se ela acolheu, mas eu acho que falta isso, sabe, Ismael? Das empresas terem e contribuírem com esse lado social, com esse lado da previdência. Mas, indo mais além, o problema não começa nem na empresa. Previdência social, direito previdenciário, deveria se ensinar na escola. Deveria, quando a pessoa ali tem 16 anos, está ali no seu primeiro, segundo colegial, já deveria falar, sabia, Pedro, sabia, Fernanda, vocês já podem recolher o INSS. Vão pagando o INSS já, isso vai ajudar lá na frente você se aposentar. Não. O direito, de uma maneira geral, deveria ser ensinado na escola, né? Eu vi hoje em algum lugar, que não sei se é verdade, não quero defender ninguém também, Sim. Eu estou vendendo peixe, mas eu vi em algum lugar, não me recordo agora onde, que no governo do estado de São Paulo será inserido na grade dos alunos educação financeira. É um ponto muito positivo isso, né? Se realmente for verdade. E deveria também já inserir ali noções de direito, né? Um básico ali, pelo menos. Doutor, com essa mudança que a reforma da Previdência trouxe com relação às regras do benefício do INSS, as pessoas acabou se desestimulando, né, as pessoas a pensar na aposentadoria. Eu queria que, antes de você falar das regras e quais foram as mudanças, como que essa pessoa deve pensar? Porque agora eu ouvia, pelo menos na época que foi feita a reforma, e agora vai demorar, e não, porque agora eu vou trabalhar até morrer para conseguir a aposentadoria. Então a gente sabe que gerou muita polêmica com relação a isso. Qual que é o comportamento desse indivíduo? Como que ele tem que pensar, apesar dessas mudanças? Qual o conselho que você dá com relação a isso? Olha, eu acredito que, não sou o dono da verdade, mas eu acredito que desestimula, sim. Porém, Ismael, a gente vive num país em que a contribuição para o INSS, ela é regra, é obrigatória. Todo empregado é obrigado a recolher INSS e há o desconto do INSS automaticamente. Quem não é empregado, mas tem uma atividade e dessa atividade ele aufere renda, ele tem um retorno financeiro, queira ou não, ele também é obrigado a pagar INSS. E muitas pessoas, infelizmente, não pagam INSS. Se eu pudesse dar um conselho, independentemente se um dia você irá se aposentar ou se você pensa em se aposentar, o conselho que eu dou contribua com o INSS.
Por quê? É só quem contribui com o INSS que pode ter direito a um auxílio-doença, a uma aposentadoria por invalidez, ou até mesmo deixar uma pensão por morte para a esposa, para um filho menor, entendeu? O caminho, às vezes as pessoas acabam entrando nesse efeito manada, né? E acaba se dispersando de algo que lá no futuro é importante porque garante aí o benefício da família, né? Ismael, eu vou te contar um caso que hoje eu atendi uma cliente. Essa cliente compareceu no meu escritório, eu fiz uma consulta para o esposo dela em dezembro de 2021. Até se ela estiver assistindo, ela vai saber. Em dezembro de 2021. Ele recebia um benefício chamado auxílio acidente e não estava mais pagando o INSS. Eu falei assim, se você um dia quiser se aposentar, tem que voltar a contribuir com o INSS. Porque esse benefício de auxílio acidente, você vai receber ele de maneira vitalícia, mas ele não é uma aposentadoria. Se um dia você precisar de um auxílio doença, você não vai ter direito, porque você não contribui. Se você precisar de uma aposentadoria por invalidez, você não vai ter direito. E se você vier a óbito, você não deixa uma pensão para a esposa. Falei assim para ele, desde 2021. Infelizmente, Ismael, porque até uma pessoa conhecida, infelizmente, esse cliente veio a falecer e, felizmente, ouviu meu conselho e passou a pagar o INSS. Hoje, eu atendi a esposa justamente para dar entrada na pensão por morte em razão do óbito dele. Quer dizer, se ele não tivesse voltado a pagar o INSS, aquele benefício que ele recebia de auxílio-acidente, esse benefício não vira pensão por morte. A viúva, então, estaria desamparada, mas ele ouviu o conselho, pagou o INSS, infelizmente aconteceu essa situação, veio a óbito, mas vai deixar uma pensão por morte para a viúva. Doutor, você acha que essa geração dos meus filhos, esses meninos do ano 2000, essa meninada que nasceu de 2000 para cá, porque a aposentadoria, ela parece que é uma coisa cultural, né? Os pais, olha, você tem que se aposentar, você tem que pagar uma previdência, se você não é registrado e tal. Você acredita que isso tende a diminuir hoje com tudo digital, essa questão da aposentadoria privada, às vezes você fazer investimento, né? Hoje existem muitos investimentos, né? Existe até aqueles que dizem que a aposentadoria por INSS, né, você pagar não compensa, que existem outros meios de você garantir um futuro, alguma coisa relacionada a isso. Você acha que isso tende a mudar ou é algo que faz parte da cultura ou que é o melhor caminho hoje para você garantir um futuro aí para sua família? Olha, para ser sincero, eu não tenho uma opinião muito formada acerca disso, mas se for fazer uma análise a partir dos dados que você mesmo trouxe, né? Questão de investimento, questão de diminuição do registro em carteira, pessoas trabalhando mais de forma autônoma, sem um vínculo empregatício, e daí sim, dependendo dela, o fator da contribuição, levando em consideração a própria previdência privada, né, que não deixa de ser, vamos chamar de um investimento também, se for colocar tudo isso de um lado na balança, pode ser que as contribuições para o INSS de fato diminuam, né? E a própria questão proporcionalmente falando, né, a população brasileira, né, continua crescendo, mas proporcionalmente em relação aos outros anos deu uma diminuída, né, isso que mostrou aí o último censo. Então, eu acredito que pode ser uma tendência isso daí acontecer, sim. Mas a Previdência sempre vai ter seus milhares de segurados, milhares de contribuintes. Muitas pessoas falam, principalmente em época de reforma, de mudança, supostamente que a reforma da Previdência está falida, está quebrada, é deficitária. Não é verdade. A gente sabe, a própria CPI da Previdência, na época da reforma da Previdência, comprovou que a Previdência é superavitária, tem dinheiro. Tanto é que é possível tirar dinheiro, né? O governo tem a chamada DRUD, desvinculação de receitas da União, por meio do qual ele tira dinheiro da Previdência para pagar outras contas do governo. Então, você não vai tirar de onde não tem, você tira de onde tem. E então, eu acho que, proporcionalmente falando, assim, eu acho que sempre vai ter segurado e a Previdência sempre vai dar conta de pagar todo mundo.
Eu acho que deveria, na verdade, se pensar em leis mais justas, em leis que favoreçam mais a população, ao invés de leis como nós tivemos, as trazidas pela reforma da Previdência, que diminuiu o direito dos trabalhadores. Com relação à reforma da Previdência, quais foram as alterações que houve em relação à aposentadoria, doutor? Na verdade, a reforma ela alterou praticamente todos os benefícios do INSS, né? Todos os benefícios previdenciários tiveram alguns uma leve, outros uma grande alteração. Mas sem dúvida, Ismael, a principal alteração, sem dúvida, a principal alteração trazida pela reforma da Previdência foi o que eu chamo de unificação da aposentadoria por tempo de contribuição com a aposentadoria por idade. Antes você tinha a aposentadoria por tempo de contribuição, com regras específicas para homens e mulheres, e tinha a aposentadoria por idade. A reforma da Previdência ela unificou essas duas modalidades de aposentadoria em uma só. E a partir dela existe idade mínima e tempo de contribuição mínimo para homens e mulheres se aposentarem. A reforma trouxe também regras mais brandas, chamadas regras de transição, onde homens e mulheres que já eram segurados do INSS quando a reforma entrou em vigência podem se aposentar, não necessariamente pelas regras trazidas pelas regras definitivas trazidas pela reforma da Previdência. Mas mesmo assim dificultou o acesso à aposentadoria, sem sombra de dúvida. Nesse ano 2023, houve alguma alteração desde a reforma da Previdência com relação a isso? Não, e acredito que nos próximos 10, 15 anos a gente não vai ter uma mudança drástica assim. Nós tivemos uma grande mudança, Ismael, em 1998, por meio da Emenda Constitucional número 20. Até ali, por exemplo, nós tínhamos a aposentadoria proporcional. Mulher se aposentava com 25 anos de contribuição. A partir da reforma da Previdência, a partir dessa emenda constitucional em 1998, deixou de existir a aposentadoria proporcional. Depois dessa grande mudança em 98, nós tivemos essa em 2019, ou seja, 21 anos depois. Então, você pode contar de 2019 mais uns 20 anos para ter uma mudança drástica, uma mudança grande, como nós tivemos com a reforma da Previdência. Então, lá para o final de dos anos 30, mais ou menos, eu acredito que a gente vai ter. Tem uma coisa que a gente percebe, tem uma coisa que a gente percebe que é muito comum as pessoas, e eu estou falando assim por experiência das pessoas que eu conheço, e amizade, enfim, mudarem de advogado. Dei entrada na aposentadoria, ou fiz uma consulta com um advogado, aquele advogado me passou a informação, aí procurei outro advogado. Eu queria que você falasse a escolha do advogado, como escolher um bom advogado para você buscar a sua aposentadoria, o que esse advogado precisa, né? Baseado, obviamente, naquilo que você propõe para os seus clientes que a procuram, né? O que o consumidor, a pessoa que está buscando a aposentadoria, é importante ela perceber se ela está contratando, obviamente, um especialista, alguém que ela possa confiar em fazer, obviamente, esse trabalho, doutor. Partindo do princípio de que o advogado, ou as pessoas de uma maneira geral, né, devem falar a verdade, eu acho que é um ponto muito importante questionar se esse advogado ele já ganhou algum processo naquela situação específica que a pessoa está ali tratando. Ou seja, qual é a experiência desse profissional naquele assunto que ele está sendo contratado. E como eu disse, partindo do princípio de que o advogado esteja ou é dever dele falar a verdade, então que ele diga, já ganhei, já fiz, é assim. Porque, infelizmente, para a pessoa, vamos tratar esse cidadão, o cliente, como um consumidor. Para o consumidor é muito difícil, porque ele passa na rua ou ele digita na internet, ele acha um escritório de advocacia e muitas vezes aquele escritório de advocacia, até na placa está escrito assim, direito penal, direito do trabalho, direito previdenciário, família, e é um só advogado e ele supostamente é especialista em todas essas áreas. Então ele mesmo atende o telefone, ele atende o cliente, ele vai ao banco receber com o cliente. Quer dizer, a gente percebe que ele não vai conseguir gerir toda a demanda de várias áreas fazendo sozinho. Então,
Um conselho é, procure de fato um especialista. Ah, mas como eu vou saber se ele é especialista? Verifique se a pessoa que está sendo contratada, se aquele escritório faz só aquela área. Ou, é um escritório maior, faz outras áreas. Mas se tem dentro daquele escritório um profissional que atende somente aquela área. Isso é um passo muito importante. Eu tenho um amigo que fala, o pato nada, anda, voa e não faz nada direito, né? Então, quer dizer... não adianta querer abraçar o mundo, né? Então, se aquele escritório trata só de uma área, com certeza já deve ser um ponto positivo para quem está procurando. Definido isso, verificou, identificou, converse com ele. Vai fazer uma revisão de aposentadoria. Hoje fala-se muito da revisão da vida toda. Aquele advogado que você está contratando já ganhou algum processo de revisão da vida toda? Ele já trouxe um resultado para um cliente, né? Ele já perdeu, ou até mesmo perdeu um processo, mas reverteu depois. Então, são informações importantes e que numa conversa franca com o advogado, a pessoa poderá identificar a experiência ou não desse profissional. E é importante, né, doutor, quando se há alguma dúvida com relação ao profissional que você está contratando, busque outro profissional, né? Outro parecer. Outro parecer, né? Tenta 2, no máximo 3 aí, o que você puder, obviamente, e ver aí, né, quem que de fato consegue trazer informações mais precisas, né, mais conveniente com aquilo que você busca. Doutor, o INSS é um órgão que, assim, de verdade, cara, quem busca aposentadoria, é difícil, assim, as pessoas... Não sei se é falar mal, mas tem uma visão, o INSS tem uma visão de que parece que não está a favor ali do trabalhador. Passei pela perícia, a perícia negou, né? Ou as pessoas estão buscando, de repente, aposentar em um momento que não é oportuno, enfim. Mas eu tenho uma cultura de que desde o serviço, demora, enfim... Mas eu queria que você respondesse se o INSS comete erros na concessão de aposentadoria, se existe essa possibilidade. Demais, Ismael. E isso é uma tendência a aumentar. Por quê? Nós vimos, principalmente, coincidiu de ser conjunto com a reforma da Previdência, aquilo que eu chamo de digitalização do INSS. Ou seja, hoje o benefício é concedido de maneira online. Então, muitas vezes a pessoa entra ali, faz o pedido de aposentadoria, às vezes ela tem o direito e o benefício é concedido. Só que ela poderia ter direito a uma aposentadoria mais vantajosa. Por quê? Porque a pessoa, às vezes o INSS não considerou um vínculo empregatício que às vezes está ali no próprio sistema do INSS, mas por algum motivo o INSS não tem a data da saída. Então, ele coloca a data de entrada como a data fim. A pessoa pode perder ali 2, 3 anos de contribuição. Ou quando a pessoa leva os documentos e quer comprovar um tempo especial por meio de um documento chamado PPP. O INSS não considera, ou o INSS não considera um vínculo que está em carteira. Mas o principal motivo que pode gerar direito a uma revisão de aposentadoria é justamente a questão do INSS não considerar determinado tempo como especial. Então, as pessoas que trabalham sob exposição a agente nocivo à saúde, agentes biológicos, agentes químicos e agentes físicos, podem ter direito a um acréscimo do tempo. Então, o trabalhador laborou com ruído acima dos limites permitidos pela lei. Aquele período trabalhou 5 anos. Se é homem, ele pode ganhar mais 2 anos em razão disso. Ele levou o PPP, mas o INSS não reconheceu. Infelizmente, esses erros são muito comuns e a tendência é aumentar, principalmente mediante a informatização do INSS, ao benefício ser concedido ali de forma automática e online. Você falou sobre a revisão de aposentadoria. Quais são as principais revisões de aposentadoria pelo INSS? Eu listaria 3 revisões. Eu listaria essa que eu disse, que é para inclusão de tempo especial, onde a pessoa levou o documento e por algum motivo o INSS não reconheceu aquele período como especial. Eu elencaria também a chamada revisão das atividades concomitantes, que é aquela revisão para as pessoas que trabalharam em 2 empregos ao mesmo tempo antes de se aposentar, e o INSS não somou os salários dessas 2 empresas.
E, por fim, a terceira revisão, a mais falada no momento, revisão da vida toda, que consiste em incluir no cálculo do valor do benefício os salários recebidos antes de julho de 1994. Detalhe, para essas 3 revisões existe um prazo para se entrar com ela, que é de 10 anos contado após a pessoa receber o primeiro salário de aposentadoria. Isso que é a revisão da vida toda. Revisão da vida toda foi a terceira que eu disse. Terceira, sim. O que é a revisão da vida toda? Quando todas as pessoas que se aposentaram depois de 1999, o INSS calculou esses benefícios considerando os salários que a pessoa recebeu a partir de julho de 1994. Deixa eu fazer um adendo. Todas as aposentadorias concedidas a partir de 1999. Mas não é todo mundo que tem direito, porque só tem a entrar com a revisão. Porque só tem direito quem se aposentou nos últimos 10 anos. Tá? É que em 1999 veio essa lei que gera o conflito e pode dar direito à revisão da vida toda. Enfim, em 1999, essa lei determinou que o cálculo da aposentadoria deveria levar em consideração os salários recebidos a partir de julho de 94. Acontece, Ismael, que muitas pessoas tiveram bons salários antes de julho de 1994. Vou lhe dar um exemplo. Vamos pegar aqui Piracicaba. Assim como eu tenho vários clientes das empresas que eu vou citar. Você pega a Caterpillar, você pega a Dedini. O trabalhador entrou nessas empresas em 1980. Trabalhou lá de 80 a 95, 15 anos. Saiu. Depois disso foi trabalhar. E ele saiu e ganhava bem nessas empresas. Muitas vezes contribuía com o teto do INSS. Saiu das empresas e foi trabalhar em empresas ganhando menos. Foi pagar carnezinho, foi abrir uma empresa, foi ser autônomo, não deu certo. Pagou o INSS picadinho até que se aposentou. Quando ele se aposentou, o INSS considerou apenas os salários que recebeu depois de 94. Então, no exemplo que eu dei, ele saiu dessas empresas em 95. Só usou 1 ano de salários bons, da Dedini ou da Caterpillar. Então, pela revisão da vida toda, é possível incluir todos os salários, desde 1980 até 1994. Você aumenta o período de base de cálculo onde estão os salários de contribuição. Você vai pegar todos esses salários de contribuição e fazer um cálculo considerando todos eles. Isso faz com que esse cálculo aumente o valor da aposentadoria, porque você está pegando salários altos, sendo que no cálculo que foi utilizado para ele se aposentar, foram usados salários baixos. Essa é a revisão da vida toda. É incluir no cálculo os salários antes de 94. Para quem é vantajosa a revisão da vida toda? Quanto maior eram os salários antes de 94, mais vantajosa vai ser a revisão da vida toda. Doutor, você atende hoje Piracicaba e a gente acompanha o seu trabalho, enfim. Você tem inúmeros de profissões que você atende. Tem advogados que trabalham mais especificamente com determinada profissão ou não, ou o profissional advogado que atende o direito previdenciário, ele atua em todas as áreas. E a minha pergunta é, quais os tipos de concessões, para que tipo de pessoas... A gente tem um caso de um colega nosso que é advogado, que você fez a revisão da esposa dele, inclusive comentou comigo e você conseguiu. É professora, advogado, médico, dentista. Quem são as pessoas que você atende com relação à revisão e aposentadoria? Ismael, costumo dizer que no escritório a gente atende desde o recém-nascido até quem está aposentado há 30 anos, né? Por exemplo, quem está aposentado há 30 anos, nós estamos em 2023, né? Então, há 30 anos se aposentou em 93, pode ter direito a uma revisão chamada revisão do teto, aquelas pessoas que tiveram o seu benefício limitado ao teto. Uma das principais revisões de aposentadoria inclusive eu fiz uma coluna, saiu no jornal nesse final de semana, no jornal aqui de Piracicaba, quem se aposentou num período conhecido como período do buraco negro, entre 5 de outubro de 88 e 5 de abril de 91. Então, as pessoas que tiveram seu benefício concedido nesse período podem ter direito a uma das
principais, das melhores revisões de aposentadoria, que é a revisão do teto do buraco negro. Enfim. Mas por que eu digo desde um recém-nascido até uma pessoa que se aposentou no período do buraco negro, lá em 1988, e que hoje pode ter até 80, 90 anos. Você pega uma criança, Ismael, que às vezes ela nasceu com uma deficiência. Essa criança pode ter direito a um benefício chamado BPC-LOAS, benefício de prestação continuada. E você pega um idoso que pode ter direito à revisão do teto. Então, aí nós temos os casos específicos de profissões, né? Por exemplo, o professor, como você citou, pode se aposentar antes, com 25 anos de tempo de contribuição, 25 anos de magistério. Pessoas que trabalharam expostas aos agentes nocivos à saúde. Você pega o profissional da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Essas pessoas trabalham com exposição aos agentes biológicos, né? Micro-organismos, bactérias, vírus, material infecto-contagiante, podem se aposentar mais cedo. Você pega pessoas que trabalham na indústria, né? Com exposição a ruído alto, soldador, etc. Então, existem profissões que a própria legislação, motoristas de ônibus, motoristas e cobradores de ônibus, que a própria legislação garante a eles uma aposentadoria com um tempo menor de contribuição. Então, o nosso público, ele e podemos atender desde o empregado ao empresário. O empresário que às vezes recolhe ali uma contribuição, um prolabore em relação à empresa. Às vezes ele está contribuindo sobre um salário mínimo, ele quer fazer um serviço, tem um trabalho que hoje tem se falado muito, e a reforma da Previdência acentuou, que é o planejamento de aposentadoria. Então, quando vou me aposentar, qual será o valor da minha aposentadoria lá no futuro, como eu faço para aumentar o valor da minha aposentadoria? Isso são questões passíveis de respostas por meio de um planejamento de aposentadoria, que a gente faz cálculos, simulações, incluindo, se você aumentar, você está contribuindo com o salário, se for para 2, você vai ganhar mais lá na frente. Ou você está contribuindo com 3, não compensa, diminui, entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma. Então, quer dizer, a gente consegue balizar, dar um norte para a pessoa de todos os segmentos, de todas as idades. Eu gostei essa do planejamento aí, porque minha esposa que faz os cálculos lá e você consegue dar toda uma assessoria aí para poder dar o caminho certo da aposentadoria, sim, né? Com certeza. Eu costumo dizer que o primeiro passo é identificar quando a pessoa vai se aposentar, né? Então, você pega lá um empresário, ele tem 40 anos de idade, tem 15 anos de contribuição com o INSS, e a gente identifica que ele vai se aposentar por idade aos 65 anos, faltam 25 anos. Então, quanto ele deve contribuir nesse período para ter uma aposentadoria melhor lá no futuro? Entendeu? Ou não compensa, né? Ou ele está pagando muito e não vai ter uma aposentadoria tão vantajosa. Por meio do planejamento, a gente consegue realmente dar um norte a um serviço que eu particularmente gosto bastante. Doutor, eu tenho uma curiosidade minha aqui. Meu avô, ele trabalhou a vida toda área rural. Sítio, foi criado no meio do mato. Na cidade só vinha uma vez por ano, olha lá ainda. Nunca contribuiu com a Previdência, com o INSS. É possível algum tipo de aposentadoria para esse tipo de pessoa? Sim, existe a própria aposentadoria rural, que ela independe de contribuição, desde que a pessoa comprove a atividade. Qual que é o critério para se aposentar rural? Tem que comprovar a atividade rural. A pessoa tem que comprovar que trabalhou. Não é o fato de morar na roça. Tem muitos que mora na roça, quer se aposentar. Não, mas trabalhou. Tem como comprovar de quem era a terra, o que ela fazia. Tem documentos contemporâneos aos fatos, né? Muitas pessoas falam, é lenda, Ismael. É lenda. As pessoas falam assim, o dono da fazenda vai lá falar. É lenda, não existe. Você tem que ter documento, você tem que comprovar. O seu avô, quando ele se casou, ele tinha 18 anos, morava no sítio. Lá na certidão de casamento dele está escrito lavrador. Opa, beleza, o que está mostrando? Quando ele tinha 18 anos, ele era lavrador, entendeu? Depois, o seu avô, por exemplo, aos 30 anos, né? Casou com 18, aos 30, 12 anos depois, nasceu um filho dele. Lá na certidão de nascimento desse filho está escrito assim, fulano de tal, filho, daí o nome do seu avô, lavrador. A professora, então mostrou que com 18 ele era lavrador, aos 30 ele era lavrador. Entendeu? Então são documentos que você
leva para o INSS e comprova para o INSS. Tem documentos do sítio, né? Então, é uma série de documentos, quanto mais, melhor. Que né? é possível. Agora, quando você, no caso, a gente está falando de alguém que trabalhou na área rural, alguém que não é dessa área, também é possível ter algum tipo de aposentadoria com relação ao INSS para essa pessoa que não contribuiu? E que... Ah, entendi. Que não é Que dessa não tem, área. aham. E na aposentadoria, não. Inclusive, aquilo que eu falei, eu acho que nós, advogados, nós temos que ter, acima de tudo, um compromisso com a ética e com a verdade. Eu vejo, Ismael, muitos advogados falando assim, você sabia que você pode ter uma aposentadoria do INSS sem contribuir? Mentira, não pode. Não pode. Não é aposentadoria. É outro benefício e não é nem do INSS. É um benefício chamado BPC-LOAS, que é um benefício pago pela assistência social. Então, aqui vai até a gente está comemorando aí, né, Ismael, o 11 de agosto, o dia do advogado. Tem muito advogado que está deixando de ser ético e não está passando informação verdadeira para a pessoa. Então, todos vocês que estão nos assistindo e que falam assim, você sabia que você que nunca contribuiu com o INSS pode se aposentar pelo INSS? Você está mentindo. Não pode se aposentar, porque a aposentadoria pressupõe contribuição. E ainda que exista um benefício chamado BPC-LOAS, não é o INSS que paga esse benefício. O INSS é apenas o órgão gestor responsável por entregar aquele benefício. Mas esse benefício ele é pago pela assistência social. Mas existe sim, é o BPC-LOAS, tá? A pessoa nunca contribuiu com o INSS, existe um benefício da assistência social chamado BPC-LOAS. Quem tem direito? Idoso com 65 anos de idade ou mais e pessoa com deficiência, desde que a renda familiar, a renda per capita, seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Existem algumas rendas que não entram para compor a renda familiar para fins desse benefício. Por exemplo, Ismael, numa residência moram 2 idosos com 65 anos de idade. Um recebe o BPC-LOAS. E o outro, se o outro quiser pedir, vai ter direito, porque esse BPC-LOAS que um recebe no valor de um salário mínimo, ele não compõe a renda. Então, a renda daquela família é zero, o outro vai ter direito também ao benefício. Você estava falando antes da gente começar aqui, eu estava comentando sobre meu pai com relação à aposentadoria por idade. Como que está hoje a questão do direito por idade, doutor? A aposentadoria por idade, após a reforma da Previdência, como eu disse, foi unificada a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Quem já contribuía com o INSS, quem tinha pelo menos uma contribuição com o INSS antes da reforma da Previdência, o homem poderá se aposentar com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Quem começou a contribuir somente a partir da reforma só vai se aposentar com 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Mas hoje as pessoas, os homens que hoje estão completando 65 anos de idade e estão pensando em se aposentar e já tem contribuição desde lá de trás, é 15 anos de contribuição. Tem um benefício que eu me lembro que a molecada da minha rua, quando trabalhava, de moto principalmente, os mais corajosos, sofria acidente de moto e era uma coisa que sempre gerava questionamento com relação a se existe algum benefício, né? A gente vê, viu, se você for atrás, porque você trabalha, porque é acidente e tal. Como que é isso, doutor? Até hoje ainda eu vejo que existe falta informação com relação a isso. Existe esse benefício do auxílio acidente? Para que tipo de pessoas têm o direito desse benefício? Muitas pessoas confundem até mesmo o auxílio acidente com o auxílio doença. São benefícios ambos pagos pelo INSS e distintos. O auxílio doença... O auxílio doença é um benefício pago àquela pessoa que temporariamente está incapacitada para o trabalho. Já o auxílio acidente é um benefício do INSS pago à pessoa que sofre um acidente e esse acidente, seja de trabalho ou não, que esse acidente, seja de trabalho ou não, desencadeie uma incapacidade parcial. Ou seja, que a pessoa fique com uma sequela. Então, que nem essa pessoa que você disse que sofreu um acidente de moto. Ele é trabalhador, ele é empregado,
sofre um acidente de moto. Em razão desse acidente, ele fica com uma sequela. Ele não consegue mais fazer a mesma coisa que fazia antes do acidente, em razão da sequela sofrida por meio desse acidente. Ele terá direito ao benefício do auxílio acidente. E esse é um benefício, Ismael, que é pago de maneira permanente até a pessoa se aposentar. Na verdade, o auxílio acidente ele cessa em 2 ocasiões, com a morte ou com a aposentadoria. É um excelente benefício e pouco conhecido pelo trabalhador. As pessoas... Você sabe que essa área da Previdência, todas as vezes que a gente conversa, ou quando alguém fala desse assunto, eu tenho dificuldade para entender, porque é bastante informação e é importante você... Eu vou no Google, cara, mas o Google tem muita coisa. Tem muita coisa. Quando você pesquisa lá, é muita informação. Eu, normalmente, aí a pessoa vai no escritório de contabilidade, né, querer tirar dúvida com o contador e, obviamente, a pessoa ideal para você tirar todas essas dúvidas é com um advogado especialista em direito da Previdência. Você falou sobre um assunto que é bem interessante, que é com relação a algum portador de deficiência, né? Como que é esse benefício? Você falou, desde quando a criança nasce, como que é isso? E eu queria que você falasse com relação, por exemplo, hoje a gente tem, eu não sei, cara, se antes a gente tinha informação e não sabia, com relação a criança, por exemplo, com autismo, crianças que não nasceu com deficiência, mas tem deficiência, não no caso deformidade, mas no intelecto. Sim. Existe algum benefício? Como que é isso, doutor? Na verdade, muitas pessoas, o critério de deficiência para o INSS é impedimento a longo prazo. Então, uma criança que possui autismo, ela tem dificuldade. Ela não vai interagir na sociedade, nos meios em que ela está inserida, na escola, numa atividade física, da mesma maneira que uma outra criança interage, da mesma maneira que uma outra criança, sem ser autista, vai exercer naquele meio. Então, ela tem uma barreira, entendeu? Então, ela tem um impedimento. E isso é passageiro? Não, isso não é passageiro. Isso é enquanto ela viver, né? A não ser que o autismo seja curado. Então, não havendo a cura, enquanto essa criança viver, ela vai ter essa dificuldade, ela vai ter esse impedimento. E esse é o critério de deficiência. Principalmente nós, né, que vivemos de outra geração, em que a gente já imaginava, falou de deficiente, a gente imaginava a perda de um membro, algo assim, sim. Né? Então, o critério de deficiência, ele é diferente do critério de incapacidade, por exemplo, né, que é a incapacidade para o trabalho. Então, o autismo, dentre outras tantas doenças, pode sim dar direito ao BPC-LOAS, ao benefício de prestação continuada. Lembrando que existem dois tipos de benefícios de prestação continuada, que é ao idoso, e idoso para fins de BPC-LOAS é a pessoa com 65 anos de idade ou mais, e a pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência é aquela com impedimento a longo prazo. Todo idoso tem direito? Toda pessoa com deficiência tem direito? Não. Existe um outro critério que é inerente aos dois benefícios, que é o critério de renda. Na lei, Ismael, diz que a renda per capita deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, se numa casa moram 4 pessoas, a renda máxima daquela casa deveria ser de um salário mínimo. Tá? Na verdade, até menos, porque é inferior a 1/4. Mas vamos trabalhar com esse número para ficar fácil para a pessoa entender. Porém, você imagina que uma criança autista ou tem uma outra deficiência... Ou síndrome de Down, enfim. Exato. Ela tem diversos gastos em razão da doença. Tudo aquilo que todos esses gastos, né? Então você tem lá uma renda de um salário mínimo. Isso daí tira, entendeu? Então, quer dizer, subtrai lá então a renda fica menor. E além disso, Ismael, se naquela casa essa renda de um salário mínimo ela vem de um benefício do INSS ou ela vem de um outro BPC-LOAS, a renda também não conta, entendeu? Então, numa mesma casa podem morar 2 pais com 65 anos de idade ou mais e ambos receberem o BPC-LOAS e esse casal pode ter um filho autista ou pode ter um filho com uma outra deficiência que também pode receber o BPC-LOAS.
É bem interessante isso aí que você falou, porque Porque as pessoas, muitas não sabem, entendeu? não sabem, não tem conhecimento, né, doutor? Exatamente. Doutor, outra doença que infelizmente atinge uma grande maioria na sociedade é o câncer. E existem muitas especulações com relação durante o tratamento, se essa mulher ou essa pessoa que está passando por esse período, se ela tem algum direito, algum auxílio. Existe algo relacionado a esse tipo de doença ou não, ou ele faz parte de outras doenças também? Olha, Ismael, as pessoas portadoras de câncer têm algumas vantagens. Não existe um benefício específico, uma remuneração da Previdência específica para uma pessoa portadora de câncer. Mas existem algumas vantagens. Por exemplo, a pessoa que possui câncer é isenta de imposto de renda, caso ela seja aposentada ou caso ela receba uma pensão por morte. Então, sobre o seu benefício não vai incidir imposto de renda. A pessoa portadora de câncer, para você ter direito aos benefícios do INSS, existe um prazo de carência, que é um tempo mínimo que você deve pagar o INSS para ter direito a determinados benefícios, tá? Então, quem possui câncer, por exemplo, fica isento da carência, entendeu? Então, não aplica-se a carência. Então, para você ter direito a um auxílio-doença, você tem que contribuir 6 meses, pelo menos. Então, a pessoa pagou no outro mês descobriu que está com câncer. Ela vai ter direito, não precisa pagar os 6. E depois nós temos, então, os benefícios por incapacidade. Aí tanto o câncer ou outras doenças... Um derrame, um AVC... mas não é a doença em si que dá direito ao benefício, mas sim a incapacidade. Então, claro, a pessoa portadora de câncer, ela não consegue trabalhar, ela não consegue exercer as atividades habituais dela. Então, vai pedir um auxílio-doença, mas não é em razão da doença, é em razão da incapacidade, né? Então, perfeito. Ela dá direito a um benefício de auxílio-doença, até mesmo se essa incapacidade for total e permanente, a uma aposentadoria por invalidez, etc. Doutor Guilherme Chicchini, cara, eu estou muito feliz de poder recebê-lo aqui mais uma vez no nosso canal da Revista Atual, poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto que gera bastante dúvida para todos, né? E queria que você fizesse suas considerações naquilo que você acha que é importante, que nós não falamos e que é importante deixar registrado, se é algo que é necessário e que fique registrado aqui. É lógico que se nós abrirmos aí, né, as dúvidas no modo geral, esse podcast, a gente passa o dia aqui, né, respondendo dúvidas relacionadas... porque as pessoas vão trazer o caso prático, né, o caso delas mesmo no dia a dia. Né? Eu imagino esse podcast aqui ao vivo. Você sabe, só um adendo, Ismael, eu penso futuramente em lecionar no ensino superior e na área do direito previdenciário. Mas eu penso em uma grade voltada para o dia a dia do advogado ou do bacharel em direito. Porque eu penso que é o seguinte, é quase que... Sabe quando as pessoas falam, fulano morreu e deixou um legado? Eu não penso... Eu nem uso esse termo legado, Ismael, mas eu gostaria muito de contribuir se numa sala de aula tivessem lá 30 alunos, de ensinar os 30 alunos a fazerem uma aposentadoria da maneira correta, a instruir um processo de maneira correta. Por quê? Porque esses 30 alunos terão clientes. E aquilo que eu falei lá no comecinho, então a minha função social eu acho que estaria bem cumprida quando cada um daqueles alunos entendesse o que eu expliquei para eles e praticassem aquilo e conseguissem 30 aposentadorias, cada um conseguisse uma para os seus respectivos clientes, da maneira correta. Sendo que se esses 30 potenciais, possíveis clientes fossem outros profissionais, não ia conseguir aquilo que eles conseguiram. Porque eu ensinei eles da maneira correta. Então, eu tenho esse pensamento comigo, um dia pretendo ensinar as pessoas, né? E a prática, porque o aluno chega numa faculdade, agora tem muita aula online, então às vezes ele já está cansado do dia todo, ele vai para uma aula,
e chegar lá, nada contra os professores, pelo amor de Deus, mas chegam lá, porque muitas vezes é a própria Ministério da Educação que obriga você a ensinar de determinadas formas ou determinado conteúdo. Mas vamos falar sobre os princípios do direito previdenciário, princípios, sendo que ele vai estudar tanto princípio, quando ele estiver no escritório, o primeiro cliente que chegar lá vai relatar um caso prático ali, ele vai falar, nossa, que princípio será que eu uso aqui? Não usa princípio nenhum. Você vai lá no site do INSS, vai pedir um benefício, vai falar para ele trazer um atestado daquela maneira, vai pedir um PPP, vai instruir aquele processo da maneira correta e vai conseguir o benefício. E eu acho que é um pouco disso que a gente precisa, sabe? Da prática, muita teoria, a pessoa, só para encher linguiça, a pessoa fazer prova ali no dia. E você falando... Dicas finais o que eu sempre falo. Contribuam para o INSS. Seja quem for, está nos assistindo, está nos ouvindo, não paga o INSS, não faça isso. Procure, às vezes entra lá no site do INSS, tem a orientação de como contribuir, compra um carnezinho na papelaria, consulta um profissional da sua confiança, mas contribua com o INSS. Porque se você sofrer um acidente, você vai ter direito a um benefício. Se você ficar inválido, pode ter direito a um benefício. E se você vier a óbito, vai deixar um benefício para sua esposa, às vezes para sua mãe, às vezes para o seu filho, que ao invés de ficar desamparado, né, pelo menos você está ali contribuindo com o INSS, você garantiu aí pelo menos até os 21 anos de idade dele, que ele vai ter uma proteção, uma cobertura da Previdência. Doutor, a pessoa pode se aposentar independente de consultar um especialista. Com certeza. É como o arquiteto que vai fazer a casa, ele pode fazer o projeto dele. Mas a minha pergunta é o seguinte, qual que é a importância desse cara que vai se aposentar, ele consultar um especialista antes de fazer a sua aposentadoria? Com certeza A gente está falando de aposentadoria, muitas vezes a única renda que a pessoa vai ter dali para o resto da sua vida. Então, a importância é que, aquela renda seja efetivamente a melhor possível e daí, e ao mesmo tempo, que assim a pessoa faça jus a tudo aquilo que ela contribuiu ao longo da vida. Então, quando a gente está falando assim, o INSS não considerou, trabalhou lá 5 anos com ruído alto, mas o INSS não considerou. A gente está falando de 5 anos que a pessoa trabalhou numa situação difícil e trabalhou, se era numa situação difícil, para ter uma vantagem lá na frente. Ele está abrindo mão disso por culpa, às vezes, do INSS. Então, zelar pelo direito e garantir o melhor benefício possível. Doutor Guilherme, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Uma honra recebê-lo aqui. Você falou no início do nosso podcast, mas eu queria finalizar você deixando uma mensagem nesse dia 11 de agosto, que é o Dia do Advogado, o quão é importante esse profissional para o benefício da sociedade e, com certeza, o advogado ele precisa ser melhor visto diante da sociedade, né? A gente sabe que existem algumas áreas que a população tem um apreço maior, como pelo médico, o corpo do bombeiro, também como advogado, mas eu vejo do meu lado, como sociedade, que o advogado ele ainda não tem uma visibilidade merecida por conta, obviamente, como todas as áreas, a gente sabe que tem o bom profissional e o mau profissional, mas aqui é o meu voto de que o advogado, obviamente, tenha uma vista da sociedade melhor, no meu ponto de vista. Mas, finalizando, eu queria que você deixasse uma mensagem, essa aqui é a sua câmera, para que a gente pudesse estar fazendo esse corte e estar homenageando você e os seus colegas no dia 11 de agosto aqui pelo nosso canal da Atual Podcast. Bom, nesse 11 de agosto, gostaria de, primeiramente, parabenizar a todos os advogados por essa bela e linda profissão que escolheram e que zelem por ela. Lembrar lá do juramento que fez quando recebeu, quando teve a outorga da sua carteira de advogado. Lembrar e zelar por ele, que assim, com certeza, todos os clientes estarão em boas mãos e terão garantido a melhor relação ética entre o advogado e o cliente. Um abraço a todos.
Você que nos acompanhou até agora pelo nosso canal da Revista Atual, esse foi mais um podcast com meu amigo Dr. Guilherme Chicchini, especialista em direito previdenciário. Meu amigo, obrigado mais uma vez e, obviamente, que você volte aqui mais vezes para a gente falar um pouco mais e das mudanças que, obviamente, com certeza virão, que isso sempre está mudando para que a gente possa esclarecer as dúvidas aí daqueles que nos acompanham. Eu que agradeço, Ismael, estarei sempre à disposição. Um abraço, muito obrigado. Um abraço a todos e até o próximo episódio.